Era noite alta quando o rádio antigo de Diogo ligou sozinho. A casa estava mergulhada no silêncio. Não havia vento, não havia luz, apenas a escuridão densa que cobria cada canto da pequena chácara em que ele morava sozinho, após a morte dos pais. O rádio era um modelo da década de 70, herdado do avô. Nunca funcionara direito, mas naquela noite um ruído estranho começou a sair dele. Um chiado que parecia estar tentando formar palavras, como se uma voz estivesse tentando se sintonizar entre a estática. Diogo se levantou da cama, os pés descalços tocando o chão frio de madeira. O relógio parado na parede marcava 3 da manhã. 3 da manhã. O horário que seu avô sempre dizia ser a hora da escuta. Só escuta quem tem o ouvido sujo, o velho dizia. Quem carrega coisa que não é deste mundo. O jovem se aproximou do rádio com cautela. A estática parecia se condensar em sussurros, mas não em português. Era um idioma disforme, como se o som fosse ao mesmo tempo humano e não humano. Como se alguém estivesse tentando usar a língua humana sem ter sido feito para isso. Por um momento ele pensou em desligar, mas algo o impediu. Um instinto, uma sensação profunda que atravessava o peito e dizia: escuta. Ele girou o botão do dial. Um estalo. A frequência parou. Então veio a voz. Não era uma voz comum. Era uma presença. Ela não ocupava apenas o som, mas o espaço da sala. Parecia vir de todos os cantos ao mesmo tempo, como se a própria casa falasse com ele. Você está ouvindo. Essas foram as primeiras palavras compreensíveis, claras, precisas. Diogo congelou. O rádio não tinha sinal há anos, não estava conectado a nada, mas agora ele falava com ele. Você está pronto? A voz repetiu, arrastada, quase hipnótica. Ele não respondeu. O silêncio voltou. E então, imagens. Na mente de Diogo começaram a surgir flashes, como memórias que não eram dele. Um corredor escuro, silhuetas na neblina, janelas entreabertas tremendo com o vento, mesmo sem vento algum. Ele caiu de joelhos. Seus olhos ardiam. O rádio estava transmitindo visões diretamente para sua consciência, visões que não pertenciam a este tempo. Ele via uma mulher chorando em um quarto antigo, via um homem enforcado balançando em câmera lenta, via uma boneca sorrindo e piscando para ele. Diogo gritou, mas ninguém ouviu. Não havia ninguém por perto a quilômetros. A voz voltou, mais forte. Você já está marcado. E então tudo ficou escuro. Quando ele acordou, era manhã, mas o rádio havia desaparecido. Não havia sinal dele em lugar algum da casa. O relógio ainda marcava 3 da manhã e nunca mais andaria. Nos dias que seguiram, Diogo começou a ouvir coisas, mesmo em silêncio total. Ele ouvia o rádio, ou melhor, aquela frequência. Estava dentro dele. Ele via sombras nas janelas, portas rangendo sem vento, espelhos que o refletiam com atraso e um sussurro constante vindo de dentro do próprio crânio. Você ouviu. Agora você carrega. Desesperado, tentou destruir tudo que lembrasse o rádio. Jogou fora o espelho do quarto, rasgou as cortinas do caderno do avô, mas a frequência nunca mais saiu. Ele começou a vagar pelas estradas, dizendo palavras desconexas para quem quisesse ouvir. Avisava: não escute o rádio às 3, não escute, a frequência chama. Ela vem buscar o que é dela.
mas ninguém levava a sério. Até que um dia sumiu. Foi visto pela última vez entrando numa floresta coberta de neblina, descalço, falando sozinho e com um rádio invisível colado ao ouvido. Anos depois, uma nova moradora encontrou a casa abandonada. Entre os entulhos, no fundo de um armário antigo, encontrou um rádio, coberto de poeira, mas com um brilho vermelho no visor. Curiosa, girou o botão e a frequência respondeu. Se você escutou até aqui, cuidado! A frequência é como um eco. Ela se espalha entre mentes abertas. Você ouviu? Então não estranhe se hoje, às 3 da manhã, ouvir um rádio que você nunca teve ligar sozinho. Se essa história te arrepiou, curte, se inscreve no canal Meia-Noite a Hora do Espanto e ativa o sino, porque ainda tem muito mais histórias que você não vai conseguir esquecer. E se você já escutou alguma coisa estranha no rádio? Comenta aqui, a gente quer saber o que você ouviu. Boa noite, se conseguir dormir.